Bom dia, meus amados. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe vocês tremendamente, tremendamente. Amém. Olha, ele deu uma pérola. Olha, vocês já sabem que Deus é tudo. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão perfeito, 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 que ele deu seu próprio filho para morrer na cruz por nós. A cruz foi por nós. Agora, o pecado, ele tirou de Israel para quando a gente viesse não ter pecado. Ele venceu a lei para quando a gente viesse não ter lei. E a gente não tem nada disso. Ele já resgatou a gente da maldição da lei. Certo? Ele já resgatou. Bota isso na cabeça de vocês. Ele não vai resgatar, ele já resgatou. Quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente já estava pronta para servir ao Senhor. Entende? Até as crianças que estão nascendo, já nasceu pronto, já nasce pronto na barriga da mãe. Por quê? Jesus já pagou tudo. Colossenses 2. Já pagou. Ele já tirou a tábua que separava nós. Nós não, porque nós já ainda não tinha nascido. O gentil já venceu. Se ele não tivesse vencido, se ele não tivesse morrido, a gente não estaria aqui. Entende? Porque ele, primeiro, ele fez, tirou o pecado e tirou a lei. E depois, Deus decidiu dele morrer. É tudo plano do papai. Tudo plano do papai. Entende? Que Deus é esse? Que pai nós temos? Fala. Que pai nós temos? Ele é gigante. Ele é ilimitado. O problema é que o homem limita Deus. Mas Deus é ilimitado. Ele está no controle de tudo. Mas como assim, irmã Lúcia? Tudo foi feito por ele e para ele. Ele não permite mais nada. Ele faz. Entende? Não tenha medo. Quem tem medo não tem o verdadeiro amor do Pai. 1 João 4, versículo 18. Tem capítulo e versículo. Entende? Não tenha medo de jeito nenhum. Olha, se Deus mandar eu ir para cá, Colônia, eu vou. Não tenho medo, nada. Por quê? Porque Deus habita em cada um deles. Entende? Não tenha dúvida. A dúvida é do diabo. Se você tiver dúvida, Tiago 1, é que nem a água do mar. Cadê o amor que você tem por Deus? Nada. Não tenha medo. Amém? Seja rocha. Não seja prudente que fazer sua casa na areia. Faça sua casa na rocha. A rocha que é Deus. Rocha que é Deus. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso rochedo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa segurança. Eu estou dizendo isso porque ele botou essa palavra na minha boca, mas nem me lembrei que é a palavra que ele deu hoje. Para você ver que ele está aqui comigo. Antes de fazer esse vídeo, eu já me conectei com ele. Eu tenho que me controlar para fazer o vídeo com vocês. Entende? Ele é muito lindo, gente. Creia nesse Deus, por favor. Ele deu tudo, ele fez tudo. Ele deu o nome de tudo. Ele deu o número de tudo, número de tudo. Ele deu o número da roupa da gente. Sapato. Tudo. Gente, tudo. Gente, a água
É a coisa mais linda. Água. Tu já reparou? Se a gente não tomar, a gente morre. Nosso corpo é água pura. A gente tem que tomar água. Se você não tomar água, fica desnutrido. Fica tudo seco. O nosso organismo precisa de água. Entende? Viu que coisa linda? Tem coisas que a gente precisa. Olha, eu vou parar porque se eu for continuar, é 1 hora, 2 horas de tanta coisa que ele bota na minha cabeça. Ele dá a sabedoria dele para quem ama ele, para quem busca ele. Busque Deus. Não busque pastor, não. Não é pastor, não tem pastor, gente. Não tem nada, como vocês já sabem. Não tem nada, 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 nada. É só Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não tem Pai Nosso que estás no céu. Ele está dentro do nosso coração, com Jesus. A gente já tem o sinal da cruz. Já está na cruz com Jesus. Entende? A gente já tem um penhor de Deus. Já tem um DNA de Deus. A gente não se mexe se não for Deus. O que vocês querem mais, gente? Pastor é o quê, gente? Oh, meu Deus. Vamos lá, vai. Porque se eu falar mais, vai embora o vídeo. Mas um dia eu vou pegar para fazer um vídeo só, eu com o Espírito Santo falando através da minha boca. Você vai ver. Um dia eu faço. Vamos lá. E sentiram um grande temor e dizia uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lembra que eu digo para vocês que a mesma coisa da Bíblia está dentro da estante ou fora da estante, em qualquer lugar, com a Bíblia fechada. A Bíblia fechada é um livro comum. A Bíblia aberta é Deus falando com você. Mas eu não estou falando que é para ler do Gênesis ao Apocalipse, não. Eu comecei com o Salmo e Deus foi me levando. Porque tem que ter a revelação de Deus. Entendeu? Eu digo que a mesma coisa da Bíblia está dentro da sua casa e você não abre quando você está passando em grande atribulação. É a mesma coisa desses pescadores. Quando ele disse, mestre, 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 nós vai morrer. E Jesus estava no barco, se levantou, acalmou o mar e disse, cadê a tua fé? Entendeu? Ele disse. É a mesma coisa do Pedro. Pedro disse para Jesus, Jesus, me chama que eu vou caminhar. Ele caminhou um pouco, mas ele escutou a voz do diabo e o Satanás. O diabo é a carne dele, Satanás é o barulho da água. É a mesma coisa, significado da gente aqui. Se você não buscar Deus, sua vida não vai melhorar. É a mesma coisa. A fé é confiar e crer. A fé vem pelo ouvir pela palavra. A fé é uma certeza das coisas que não se vê. Você não vê o vento, mas você sente, você não vê a energia. Mas se você botar o dedo no terrepitão, você leva choque. A fé, gente, a fé. Ah, eu tenho fé. Uma fé mística, de boca para fora. Não. É quando a fé, quando você tem fé mesmo, quando vem as atribulações, você passa sem murmurar, sem reclamar e sem chorar. É um tal de um choro, que, como eu tinha. Não, não chore não. Você tem que ser guerreiro. O problema veio, eu vou resolver com Deus. Deus vai resolver, vai me ajudar. E você com Deus. Não cai do céu sozinho, não. Deus botou situação na tua vida que é para tu passar. E você vai em frente. Não reclame, não murmure. Seja guerreiro, não seja covarde. E não deixe ninguém fazer a sua missão, não. A missão é sua, não é dos outros, não. Entende? É o diabo que bota as coisas na sua carne para você passar. E é Deus que bota para você crescer na fé e no entendimento. Entendeu? Oséia falou, muita gente está morrendo por falta de entendimento e conhecimento. Entende? Essa semana deu um negocinho lá no posto. Deus botou uma abençoada para falar para a moça lá da frente. A moça foi tão educada, tão linda, linda. Falou comigo, eu digo, tá bom, eu posso distribuir o papelzinho? Pode, tranquilo, você não faz bagunça. E eu tava ali devagarinho, devagarinho. No outro dia foi melhor ainda. Por quê? Porque Deus usou uma abençoada para ver se eu ia desistir de ir lá no posto de novo. Não,
Eu não desisti. Orei, orei, orei. Digo, Deus vai na frente. Tem muita gente precisando da tua palavra. E graças a Deus, só foi bênção. E se eu tivesse desistido? Foi Deus que botou o diabo. Satanás é um opositor, o diabo é a tua carne, demônio é os pastores. Entende? Deus bota a situação para vocês passar, meus amores. Vamos lá, senão o vídeo vai embora. A explicação do Pai. Qualquer um pode gritar aos céus, mas quem o faz com tanta autoridade que as intempéries, não sei o que é isso não, tem que olhar na internet, obedecem sua voz. Naturalmente, os discípulos se surpreenderam que Jesus pudesse ordenar que a tempestade cessasse, está vendo? E ser obedecida. Jesus fez o mar se acalmar e eles ficaram, quem é esse? Quem é esse? Entende? Veja, naturalmente, os discípulos se surpreenderam que Jesus pudesse ordenar que a tempestade cessasse e ser obedecida. Quando somos tentados a pensar sobre Jesus como mero homem, ele desceu como homem. Ele foi criado que nem nós e voltou como espírito. Efésios 2:18. Ele foi através dele que agora a gente tem acesso ao Pai. Se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse morrido, a gente não estaria aqui. Ele teve que morrer. Até hoje, o Espírito de Jesus está dentro das mulheres grávidas. A gente já nasceu com o Espírito de Jesus, que é Deus, que habita dentro de nós. Lembremos-nos deste momento, onde Jesus revela seu poder e autoridade divinos, dando ordem à própria natureza, a própria natureza. Veja só, Jesus, Deus, tu és Senhor sobre todas as coisas. Tudo foi criado pelas tuas mãos, tudo. Não cai uma folha sem Deus querer, não é assim que os outros falam. Mas, gente, meus amados, meus abençoados de Deus, cuidado na boca. A morte e a vida estão no poder da língua. Vocês falam uma coisa e tenham certeza. Vocês não procuram melhorar a situação, não escutar e falar. Vocês primeiro têm que escutar e prestar atenção se aquela palavra que você escutou de alguém é verdade. Porque você escuta aqui, sai aqui e fala coisas erradas. E o mundo é que nem telefone sem fio que era antes. Os outros diziam telefone sem fio. Agora é. Que é o celular sem fio. Mas antes tinha esse ditado. Tem gente que escuta as coisas e fala sem entender, sem ter certeza das coisas. Que nem Romano 10. Muita gente tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Romano 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Foi Cristo. Ele já pagou tudo, já fez tudo. Morreu na cruz, sem pedir dinheiro, sem nada. O que é que vocês querem mais? Vai buscar nesses cantos o quê? Eles nem sabem a Bíblia. Pastor, nenhum que não é pastor, não sabem a Bíblia. Eles não conhecem a Bíblia. Eles fizeram teologia, mas não conhecem a Bíblia. Eu digo com certeza, eles não conhecem a Bíblia. Eles só conhecem o necessário para puxar dinheiro de vocês. E vocês caem. Por quê? Porque eles manipulam a palavra. Eles torcem a palavra. Eu tenho prova disso. Até hoje, eu estou procurando a palavra de campanha que tinha bastante lá no R. Soares, que ainda tem.
Até hoje eu procuro e não acho. Porque minha mente, ó, meus olhos, tá brilhado. Ai, poder não só sobre os ventos. Veja, veja. Tu tens autoridade nos céus e na terra. Celebro o teu poder não só sobre os ventos e as ondas, mas sobre as tempestades da minha vida. Que nós não temos vida, né? A vida é de Deus sempre. A ti que te levantas entre mim e a tempestade. Rogo que tragas calma ao meu coração e que o teu poder seja revelado em nome do Senhor Jesus. Ele tem um poder tremendamente, gente. Não limite Deus. Deus é gigante, gigante. Ele é meu menino Peralta. Eu não mereço ser filha. Eu não mereço ser esposa, gente. Esposa. Eu não mereço. Eu casei com ele, casei. Foi um casamento como nunca. Eu nunca vou esquecer. Foi por isso que eu estava falando com ele e me derretendo toda. Eu casei com ele. Foi um casamento como nunca. Por quê? Porque ele já casou com todo mundo. Só que ele quer que todo mundo case-se com ele. Mas como é um casamento, irmã Luz? Aliança verdadeira. Gênesis 17. Faça uma aliança com Deus, renuncie tudo. Faça uma aliança para você ver. A tua vida muda. Entende? Porque não é tua, a vida é dele. Se entregue a ele totalmente. Não é um pouquinho, totalmente. Mas como é que eu faço? Deixe os erros todinho, cigarro, falar mal dos outros. Se esguarde que Deus ensina. Porque em Salmo 5 está dizendo, ou tu que dorme, entendeu? Ou tu que dorme, saia do meio dos mortos, que Deus esclarecerá. Entende? Depois eu leio de novo esse pedacinho. Nos Efésios 5. Ó tu que dorme, saia do meio dos mortos, que Deus te esclarecerá. Ele me deu muitas vezes esse pedaço. Entendeu? E eu digo, o que é isso? O que é isso? Depois eu... Ai, ai, ai. E ele usando pessoa no meu ouvido, religiosa, religiosa. Meu Deus do céu. Depois encaixou tudo na minha cabeça, pá! Quando eu entendi, os olhos iluminou. Aí eu comecei a ver muito dinheiro lá no R. Soares. Era 1.000, era 2.000. E as pessoas, meu Deus, como é que a pessoa trabalha, ganha dinheiro com tanto sacrifício e ainda bota no Pix? Agora é Pix. Antigamente era máquina e hoje ainda é máquina e Pix. O pessoal chega, fica lá no canto, que é grande o alçapão. O alçapão e Arapuca. E fica lá no canto. E pega a máquina. Eu dou. Campanha. A campanha era muito dinheiro. Meu Deus do céu, parece que eu tô vendo. Graças a Deus que eu não preciso mais ir lá. E ainda tem gente que vai. Meu Deus do céu. R.S. Soares. Meu Deus, quando ele morrer não vai levar nada. Ele vai areia na cara. Vai ter um julgamento enorme lá no céu. Ele vai ver. Valdomiro piorou. Malafaia é de morcego. Meu Deus do céu. E os pequenininhos estão querendo crescer. Mas se depender do Espírito Santo aqui, você não vai crescer, não. Você não vai crescer. Desista. Desista. Quer anunciar Deus? Anuncia na praça. Anuncia lá, no Brás. O Parque Dom Pedro. Entra de tudo. Droga, maconha. Entra no Parque Dom Pedro. Entra de tudo. Mas a palavra de Deus não entra. Quando eu fui trabalhar lá, eu me escondia dentro do banheiro para pregar a palavra. Mas quando eles descobriam, me botavam para fora da catraca. Na Penha, a palavra não entra. Tatuapé, piorou. Nos dois lados, quando eles descobriram, ligaram um por segurança e o outro. Dizia a cor da minha roupa.
Era. Santana, Brás, Parque Dom Pedro e Tatuapé. Eu fui fazer um torneio uma vez, só vendo. A palavra de Deus não entra. Droga entra. Maconha entra. Os banheiros e tudo. Gente, é um absurdo. Nem todo lugar Deus entra. Pode ter certeza. Vamos lá. Eu sofro com isso, sabe? Porque ele habita dentro de mim. Tem hora que ele faz eu chorar por ele. Vamos lá. Eu vou ler Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem, que é a água, né? E ele, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava num barco, e outro barco o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Ele o despertaram e lhe disseram: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, acalma-te. E mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? E ele, possuídos de grande temor, dizia uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Viu? É isso. É a mesma coisa. Vocês estão passando grande tribulação e a Bíblia está ali na estante. Ou aberta, que eu não sei para quê. Nos carros só vejo aberta. Levando pó, né? Coisa que Deus, antes de ler a Bíblia, você tem que orar para Deus dar a revelação para vocês. Ou fechada. Aqui é minha escudo aqui. É mesmo assim. Eu não quero o seu papel. É mesmo assim. A minha harpa aqui, ó. Meu escudo. Mas não dá tempo eu dizer, a Bíblia fechada é um livro comum. A Bíblia aberta é Deus falando com você. Abre a Bíblia, procura um tempinho. Adianta, a Bíblia está no carro, ó. Às vezes o carro está até no estacionamento com a Bíblia. E em casa, tá onde? A Bíblia tá onde? Procura ler a Bíblia, gente. A Bíblia não morde. A Bíblia não morde. Essa daqui tá velhinha, ó. Tem não sei quantas aqui velhinha. Presta atenção, gente. Outro dia eu tava com uma Bíblia desse tamanho mesmo. Querendo dar. Mas todo mundo dizia, não, eu tenho. Mas a Bíblia fechada resolve alguma coisa? Gente, não tem coisa melhor do que a pessoa ler a Bíblia, gente. Lê o Salmo, começa com o Salmo, Deus quer ver teu interesse. Se você não tiver interesse, Deus dá sono. Deus disse, buscar-me-ei, me acharei quando me buscar de todo o coração. Entendeu? É o coração, gente. Agora vocês vão para esse lugar que é maldição. Gálatas 3, versículo 13, 14, 10 até o 14. Gálatas 1, do 8 até o 9.
Presta atenção, gente. É maldição a igreja. Aparecida do Norte é pior ainda. São duas igrejas que fizeram a nova para desmanchar a velha, não desmancharam. Aonde é que tem a Aparecida do Norte na Bíblia, gente? Vai, escuta essa. Aonde é que tem a Aparecida do Norte na Bíblia? Santa Rita de Cássia. É mãe das causas impossíveis. Olha que palhaçada. Que é Deus que cura todo mundo. Deus faz todo mundo. Deus fez todo mundo. Deus botou o nome de tudo e de todos. Quando vocês entenderem esse Deus, nunca mais vocês vão passar nesses alçapão. Mas vocês não se interessam. Como que Deus vai dar o entendimento dele para vocês? Quando lê a Bíblia, não abre nem a Bíblia antes de orar. Tem que orar antes de abrir a Bíblia. Não faz nada disso. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Eu não tenho tempo para Deus. Está perdendo tempo. Eu não quero aceitar Jesus. Jesus não existe mais. Jesus está dentro de você, meu amor. Jesus é Deus. Está dentro de você. Nós já temos a unção, nós já temos o DNA de Deus. E nós já estamos com a cruz. Não tem Pai Nosso que está no céu. Não tem em nome do Pai e do Filho. Não tem. Não tem. É um só agora. Deus desceu 3 vezes na terra. Desceu para os profetas, desceu para a barriga da Maria e desceu para nós, só que a gente não tinha nascido ainda. O que é que você quer mais? Não tem Pai Nosso que está no céu. Não tem. Ele está agora em todo canto, em todo lugar. Israel foi abolido. Aí ele fez um Israel espiritual que somos nós. Pronto, acabou, fechou. Não tem dízimo, não tem oferta, não tem Santa Ceia, não tem batismo nas águas, não tem vigília, não tem pecado, tem o erro da carne que planta colhe. Não tem papa, não tem padre, não tem pastor, não tem obreiro, não tem nada. Nós somos tudo de Deus, tudo. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.